A crítica do Brasil é muito erudita. Eu queria falar um pouco sobre o Joel Rufino dos Santos. Ele foi um antigo militante forte, né, do movimento negro, foi presidente da Fundação Palmares, foi um professor, ele veio da história, foi para a literatura, foi escritor, escreveu tanto livros teóricos como romances também, e ele está um pouco à margem, né, dos debates ditos cultos, acadêmicos, eruditos, etc. e tal. E talvez a produção dele seja a que melhor encarna o que o Antônio Cândido foi ver, né, num ensaio curto sobre a memória do sargento de milícias, sobre o que o Cândido chamou de dialética da malandragem, ou seja, sobre o brasileiro que está transitando entre o reino da ordem e da desordem. Não chega a ser talvez uma pequena burguesia propriamente dita, mas já é retratando o pobre, não tanto os escravos, no caso, né, da memória do sargento de milícias, os escravos ou os nobres e tal, né, o pessoal que está lá em cima, e está tratando dessa parte mais ou menos mediana, mais para o lado da pobreza, a transição entre a ordem e a desordem. Isso está num livro dele chamado Époras do Social, como os intelectuais podem trabalhar para os pobres, onde ele diz que é difícil no Brasil você falar de uma luta de classes, porque no Brasil o brasileiro luta para se classificar. Né? Você ter uma carteira assinada, você se organizar em sindicato, você fazer uma greve, você realmente fazer essa luta de classes nos termos clássicos, isso aí é uma utopia. O brasileiro está fora desse mundo da ordem porque a gente estaria vivendo numa sociedade de castas, ainda não uma sociedade de classes propriamente dita. Então quem é o intelectual do pobre? O intelectual pobre que é o intelectual do pobre. Ele tenta epurizar, no caso, equalizar, né? O intelectual do pobre pode ser poderia ser, mas não teria um caso específico, poderia ser um intelectual rico, mas ele não encontra esse exemplo. Ele vai falar que os intelectuais são ou os intelectuais pobres ou os intelectuais contentes. Os intelectuais contentes seriam o José de Alencar, por exemplo, que está bem naquela situação de escritor e tal, de fama e tudo mais, que é mais ou menos o padrão do intelectual rico, né? O intelectual contente. Você tem alguns casos fora, que é o intelectual iracundo, mas também o intelectual rico, como Darcy Ribeiro. Ele tem lá os privilégios sociais dele, mas ele está meio que brabo, né? Meio que insatisfeito com isso, mas ainda assim essa raiva, essa insatisfação não é suficiente para ele poder ver o que é o intelectual pobre. E o intelectual pobre propriamente dito seria o Paulo da Portela, seria o Adoniran Barbosa, seria o Cartola, etc. No plano ideal, o Joel acaba colocando Ney Lopes como essa pessoa que melhor encarnaria o modelo do intelectual pobre e do intelectual do pobre, porque apesar de ser de origem pobre, ele tem uma produção intelectual completa, vasta, como se fosse um intelectual rico. Ele tem romance, ele tem estudos, né, os dicionários dele, tem estudos de história, ele tem as músicas, enfim. Esse Ney Lopes seria um exemplo, né, de um intelectual dos pobres de um modo completo. E o interessante é que o Cândido vai falar nessa dialética da malandragem, falando sobre a memória de um sargento de milícias, que é pela primeira vez que uma nacionalidade, uma literatura nacional aparece. Não existe ainda uma literatura nacional preocupada com a questão da escravidão. E ele na verdade, ele vai mostrar o que esses brasileiros comuns, que não estão nem em cima nem embaixo, como vivem esses brasileiros comuns, que são os brasileiros pobres. E isso fica como um ensaio do Cândido, que ele escreveu, não sei, na década de 60, depois de uma tiragem muito grande de venda da memória do sargento de milícias, ele tenta entender aquilo. O Roberto Schurz, que é um austríaco, né, é um tipo nazi,
critica o Antônio Cândido, porque fala que ele está totalmente fora das categorias marxistas, sociológicas, etc. e tal, que ele usa. Esse é um caso, né, que fica como modelo para os estudos literários, mas é como se não tivesse uma continuidade. Eu acredito que se existe uma continuidade, existe a continuidade com o Joel Rufino dos Santos, né, que é uma pessoa, né, que foi bastante conhecida pelos cargos que ocupou, pelos eventos que ele promoveu, talvez por alguns livros que tem escrito, mas é uma pessoa pouco lida, pouco estudada e que merece esse resgate de memória e merece também um resgate de estudos, né, mais aprofundados. Então eu tenho, né, algumas publicações aí maiores sobre isso, mas eu só queria fazer essa coisa bem curta para poder alertar, né, sobre a importância desse intelectual, mas também mostrar como ele se insere numa linha muito virtuosa, uma reflexão muito importante, que é essa reflexão sobre a dialética da malandragem e sobre a nacionalidade, ou esse instinto nacional na literatura brasileira. Num outro vídeo que eu fiz sobre o Walter Firmo, eu mostrando a disjunção, né, entre o que a fotografia narraria, né, e o desejo do narrado, essa disjunção entre um cenário de favela, né, e uma noiva aspirando a um casamento de princesa, essa coisa que seria considerada pela sociologia, no caso aí Maria Rita Kell, como um bovarismo brasileiro, como o brasileiro como alguém que, né, tá fora de si, ele tenta se imaginar como um outro, né, não como si próprio, ou seja, vê o desejo, em especial o desejo do pobre, como algo patológico até, né? Eu tento trazer essa legitimidade, trazendo toda uma questão teórica e tal, de junção do audiovisual, questão das vanguardas artísticas e tal, etc. Mas quando você vai dar foros, né, de legitimidade à imaginação, a imaginação dos mais pobres no Brasil, dificilmente você vai catalogá-los dentro de uma situação de nosográfica, de nosografia, como se fosse o mal, né? Então, o Walter Firmo, quando dá esse direito do pobre a sonhar, a desejar, a produzir, né? A fotografia dele sobre o Moreira da Silva, como Bom Malandro, tem várias outras fotografias clássicas, dá para fazer uma junção ali de várias fotos e contar histórias. Ele está também casando com o que o Joel fala sobre essa coisa do intelectual trabalhando, né, do intelectual do pobre, né, como ele produz, né, como ele produz para si. Ele produz não só um livro, não precisa ser um livro ou uma música, mas ele produz um estilo, um modo de vida, um modo de ser, né, uma estilização da existência, sem a qual, né, sem compreender isso, a gente não compreende não só os mais pobres, etc, e tal, os ditos mais pobres, como a gente não compreende a própria nacionalidade. E eu acho que então tem esse casamento que eu estou falando da dialética da malandragem do Antônio Cândido com essa visão sobre a cultura nacional que está no Joel Rufino dos Santos, que pode ser vista então, né, nesse trabalho fotográfico do Walter Firmo. É isso. Sempre contra uma sociologia paulista que se consolidou no SEBRAP. A SEBRAP era um organismo que recebia dinheiro da Fundação Ford dos Estados Unidos, era um organismo contracultural, contra a cultura nacional, que tentou substituir o Eusébio, a propaganda, né, que o Eusébio fazia da nacionalidade, dos projetos que foram gestados ali. Guerreiro Ramos, um aluno do Guerreiro Ramos é o Rui Mauro Maurini, Nelson Werneck Sodré, aluno do Nelson Werneck Sodré é o Joel Rufino dos Santos. O Eusébio é o primeiro lugar depredado pelos militares logo no início, na manhã do 1º de abril. Eles tentam soterrar a memória do Eusébio e, no lugar disso, a ditadura aliada ao capital estrangeiro colocou o SEBRAP, colocou o Roberto Schurz, aí você vê toda essa sociologia, essa intelectualidade
infelizmente paulista, tem pessoas, né, muito consideráveis ali em São Paulo, como o Snick, como o João Adolfo Hansen, etc. Né? Não é uma questão bairrista, mas ali em São Paulo se desenvolveu uma escola nazista, uma escola cultural, da cultura brasileira, né? De características nazistas, que é predominante nos cursos de letras. Então seria interessante a gente tentar fazer essa crítica, em especial ao Roberto Schurz e essas derivações, como a Maria Rita Kell, como esse livro também que é nazista do Thales Absaber, né, o Soldado Antropofágico, como coisas ruins acontecem ali, né, vem ali de São Paulo. E falando do Joel mais uma vez, aqui é o terceiro falando sobre o Joel, a posteridade do Joel está no Luiz Antônio Simas, né, ele faz essas coisas culturais e tal, na rua, populares e tal. Isso o Joel já fazia lá atrás, colocava isso como um meio, um objetivo dos principais entre os intelectuais, fazer essas festividades, né, para poder popularizar a cultura e trazer pessoas de fora do meio acadêmico, do meio dos ricos e tal, para poder participar da cultura. Então você tem, claro, né, claramente hoje uma posteridade ou uma continuidade desse trabalho, que é com o Simas, tem lá o Luiz Rufino, que é muito interessante, né, o Ney Lopes, fazem parte da continuidade do que tem de melhor aí na cultura carioca.